paciente real, porque no paciente real é uma das partes iniciais, né, da conduta, a gente começar precocemente a antibioterapia, é, é baseada em evidências mais recentes sobre antibioterapia empírica, principalmente na sepse, né? Para a gente, então, continuar o raciocínio da semana retrasada, tem que lembrar que se a gente abriu o pacote sepse, se a gente suspeitou de sepse e definiu que era para abrir o pacote sepse, a gente tem que coletar pelo menos duas hemoculturas. E, além disso, a gente vai guiar as outras culturas conforme a nossa suspeita clínica, né? Se a suspeita primordial for foco urinário, a gente vai tentar coletar uma urocultura. Se a suspeita primordial for foco pulmonar, a gente vai tentar coletar algum material pulmonar. Se tiver entubado, aspirar traqueal. Se não tiver entubado, de preferência um lavado broncoalveolar, né? Que vai ter maior confiabilidade de resultados, porque o escarro perde muita confiabilidade. Se for um foco central, temos que coletar líquor, né? E mandar cultura de líquor. Então, direcionar as outras culturas conforme a suspeita clínica. Essa questão que tinha antigamente, muito assim, difundido no meio médico, de pedir cultura de tudo quanto é lugar, sem nenhum critério, né? Nenhum critério de suspeita, tá caindo por terra cada vez mais. A gente cada vez mais pede duas hemoculturas e a próxima cultura é direcionada para aquele sítio que a gente acha que é mais suspeito de infecção. Aí, o que o Survival Sepsis Campaign do ano de 2021 falava? Fala, aliás. Para adultos com suspeita de sepsis ou choque séptico, mas sem infecção confirmada, recomendamos avaliação contínua de diagnóstico alternativo e descontinuação de antibióticos se uma causa alternativa for suspeitada. Então, nesse caso aqui, não é para ter vergonha de tirar antibiótico se a suspeita passar a ser uma outra etiologia que não seja infecciosa, não, pessoal. É muito melhor a gente tirar um antibiótico precoce em um caso que não tem suspeita infecciosa do que gerar uma resistência antimicrobiana, que vai ser difícil de resolver posteriormente. Então, tão importante quanto entrar com antibiótico é retirar esse antibiótico. Tão importante quanto escalonar no caso de piora é descalonar quando a gente tiver uma cultura para guiar nossa conduta. Então, é muito melhor, eu costumo falar isso com meus alunos, com meus residentes, é muito melhor atirar no escuro, atirar com mira do que atirar no escuro, né? Então, é fundamental ter o hábito de culturas para esses pacientes. Toda vez que o paciente tiver critério de sepsis, pedir culturas. Toda vez que o paciente estiver com infecção já em tratamento e tiver uma piora relacionada a essa infecção, também é importante pedir culturas, porque a gente vai conseguir direcionar nossa conduta e ser muito mais assertivo em relação a isso, né? Se o hospital que você trabalha tiver uma alta prevalência de MRSA, a gente pode começar cobertura empírica para MRSA. Aqui em Montes Claros, por exemplo, eu trabalho na Santa Casa, e na Santa Casa existe essa incidência bem elevada de massa de MRSA. Então, lá é muito comum usar antibióticos de amplo espectro que cobrem MRSA. Se o paciente tiver alto risco de multidroga resistentes, gram-negativos, o Survive Sepsis Campaign, isso aqui é um pouco polêmico, a nossa colega infectologista pode até esclarecer isso aqui. O Survive Sepsis Campaign 2021 sugere fazer dupla cobertura para gram-negativos. Então, se tiver alta suspeição para germes gram-positivos resistentes, começar empiricamente a cobertura, e se for para germes gram-negativos resistentes, tiver uma autossuspeição para germes gram-negativos resistentes, começar uma dupla cobertura para gram-negativos resistentes. Isso é o que o Survive Sepsis Campaign 2021 fala. Não sei se vai manter esse raciocínio para o ano que vem, em março do ano que vem, quando lançarem o Survive Sepsis 2026, né? Para adultos com sepsis e alto risco de infecção fúngica, sugerimos utilização de terapia antifúngica empírica. Aqui vai ser principalmente pacientes imunossuprimidos, né? Paciente oncológico, paciente que tem HIV, pacientes que têm tuberculose. Então, a infecção fúngica é uma infecção muito específica para um grupo de pacientes. Então, é raro a gente ter que começar, pelo menos na minha realidade, e olha que eu trabalho em hospitais oncológicos, é raro a gente ter que começar empiricamente de cara uma cobertura fúngica, a não ser que o paciente já tenha algum grau de colonização. A gente tem documentado uma colonização por fungos em algum SWAB de vigilância, algum
material recente. Aí, mas tirando esse contexto, particularmente na minha realidade, em que eu trabalho em vários tipos de hospital, com vários graus de complexidade, oncológico, cardíaco, etc., é raro na minha realidade você começar empiricamente de cara uma cobertura fúngica. E como é que funciona? Esse bundle aqui do Survival Sepsis Campaign é muito bom. Se o paciente tem sepse definida ou provável, nesse caso a gente imediatamente vai ter que começar a cobertura antibiótica. Na primeira hora a gente começa a cobertura antibiótica. Aqui a gente não tem dúvida que o paciente tem sepse. Então, primeira hora começar antibiótico, mesmo se ele tiver ou não tiver choque. Se ele tiver choque séptico ou se ele não tiver choque séptico, a gente começa a cobertura antibiótica na primeira hora. Agora, se a sepse é possível, e sepse possível significa que a gente não tem certeza que esse paciente tem sepse, tem duas possibilidades. Se ele tiver em choque, a gente tem que começar antibiótico na primeira hora, e isso é sem dúvidas, porque a gente não pode postergar uma cobertura antibiótica para alguém que está em choque. Agora, se a gente não tem certeza da sepse e esse paciente não tem choque, a gente tem a liberação pelo Survival Sepsis Campaign, o respaldo do Survival Sepsis Campaign de procurar foco infeccioso dentro das próximas 3 horas. Se a gente achar ótimo, vamos direcionar a terapia empírica para esse foco infeccioso. Se a gente não achar o foco infeccioso, mesmo assim a gente vai ter que iniciar uma cobertura empírica de amplo espectro. Então, a única possibilidade de a gente esperar 3 horas para começar antibiótico na sepse é se o paciente não tiver em choque e se você, médico, não tiver certeza que ele tem sepse. Se você tiver certeza que ele tem sepse, mesmo que isso não se confirme depois, mas você tem certeza da sua conduta. Na hora, naquele momento, é certo na sua cabeça que ele tem sepse. Você tem 1 hora, mesmo se ele tiver ou não tiver choque. Caso você tenha dúvida da sepse, está em choque, primeira hora de antibiótico. Não está em choque, você tem até 3 horas para fazer a investigação complementar. Em grandes centros, que não é a realidade nossa, existe o Maltidorf, né? Se eu não me engano é esse nome, posso ter esquecido, que libera uma cultura parcial em 3 horas. Então, pode ser que esse princípio aí de esperar 3 horas tenha relação com esse exame, que é um exame muito pouco acessível para a maioria dos serviços, né? Para a minoria das realidades que a gente vive. Então é isso, é esse raciocínio inicial. Como é que funciona? A partir de 2021, uma coisa muito inovadora, porque eu particularmente só aprendi isso quando eu li o Survival Sepsis Campaign em 2021, é, surgiu a demanda de fazer beta-lactam com infusão prolongada, sempre depois de um bolus inicial. Então, toda vez que a gente for iniciar um beta-lactam, que geralmente o beta-lactam é a escolha para a maioria dos pacientes de terapia intensiva, associada a algum outro medicamento muitas vezes, mas o beta-lactam, que é a nossa escolha primordial, obviamente vai ter situações que a gente não vai usar beta-lactam. Mas na grande maioria nós vamos usar, a gente faz um bolus inicial, porque esse bolus inicial vai fazer a distribuição pelo corpo. Então, ele não precisa ser em infusão lenta, ele pode ser em infusão mais rápida. E a partir da segunda dose em diante, a gente faz infusão prolongada de beta-lactam. Porque foi percebido, eu vou falar em slides subsequentes, que a infusão lenta, a infusão prolongada de beta-lactam, faz com que o antibiótico fique mais tempo acima do MIC, da concentração inibitória mínima. E percebeu-se que esse mecanismo de ficar mais tempo acima do MIC aumenta a eficiência desse antibiótico para ser bactericida. Ou seja, aumenta a chance de esse antibiótico resolver a infecção. Então, toda vez que a gente for começar um beta-lactam, tem que prescrever 2 vezes, pessoal. Isso é uma coisa que eu brigo muito, principalmente com meus residentes. Prescrever uma dose agora, nesse caso, você não precisa colocar velocidade de fusão. Você pode colocar uma infusão em 1 hora, por exemplo. E prescrever as doses subsequentes. Primeiro, no primeiro dia, sempre em dose máxima. A gente não vai corrigir pela função renal nas primeiras 24 horas e tem algumas referências que estão falando para esperar até 48 horas. Isso a Camila pode falar se ela acha ou não que vai virar uma realidade, mas algumas referências estão falando que
espera-se de 24 a 48 horas para depois disso olhar a função renal e corrigir o antibiótico pela função renal, porque esse tempo em que o antibiótico está em dose plena, ele vai entrar em estado de equilíbrio, ele vai entrar no estado chamado steady state, que é o estado de equilíbrio com a corrente sanguínea, e a partir disso, a sua eficiência vai ser máxima. Então, eu prescrevo 2 vezes antibiótico quando eu for começar. Uma dose agora, pode ser uma infusão mais rápida, 1 hora, 30 minutos de infusão, a não ser que seja vancomicina, né, que tem que respeitar aquela premissa lá de 1 grama para cada hora, né? E as próximas doses dos beta-lactâmicos terão que ser em infusão lenta. O que é infusão lenta? 3 a 4 horas de infusão já é suficiente, ok? Então, colocar lá na observação, começou piperacilina, tazobactam, começou tazocin. Se já não é a dose de ataque, as próximas doses colocar na observação. Infundir EV, por exemplo, se for um soro fisiológico de 100, um ring lactato 100, infundir EV a 33 é melhor. Eu gosto de colocar a vazão, porque eu acho mais seguro. A gente tem que agir também com biossegurança, né? Eu acho mais seguro colocar a vazão em ml hora, porque o técnico não vai fazer conta. Pelo menos na minha percepção, na minha concepção, eu não imagino o técnico fazendo conta. Ah, o médico falou que é para correr em 3 horas um soro de 250 ml. Ah, então vou dividir aqui no meu celular, 250 por 3 horas vai dar 83 ml hora. Eu imagino que ele não vai fazer isso. E então também não tem obrigação de fazer isso. Como eu imagino que ele não vai fazer essa conta, e isso vai gerar risco de a infusão não ser adequada, eu acho mais sensato a gente colocar a velocidade de infusão na observação. No campinho de observação tem lá embaixo no sistema. Se for um soro de 100, por exemplo, se eu quero infundir em 4 horas, 25 ml hora. Em 3 horas, 33 ml hora de infusão. Isso já é realidade na maioria dos serviços aqui de Moscou que eu trabalho, e foi uma coisa que antes de eu aprender, não era rotina nossa aqui. Eu acho que não era rotina em quase nenhum lugar, né? Porque foi o Survive Sepsis Campaign que trouxe essa novidade interessante para a gente. Para sepse com controle de foco adequado, sugerimos duração curta de antibiótico. Isso é uma realidade cada vez mais é, presente na terapia intensiva. Hoje em dia, eles estão fazendo ciclos curtos de antibiótico-terapia para quase todas as doenças. Obviamente, tem exceções, uma osteomielite, uma endocardite, são infecções que demandam mais tempo de antibiótico-terapia, mas eles estão fazendo ciclos curtos para ITU, eles estão preconizando ciclos curtos para pneumonia, por exemplo. Então, é cada vez mais importante a gente estar atualizado sobre esses tempos de antibiótico, fazer o menor tempo possível e guiar também pela clínica do paciente, né? Obviamente, a clínica do paciente é soberana. Se ele não está tendo uma resposta adequada com 5 dias, óbvio que eu não vou tirar com 5 dias, né? Provavelmente, eu vou ter que estender um pouco mais a minha duração de terapia. Mas, por exemplo, um paciente tem uma infecção pré-diabética, e aí ele ficou grave, está na terapia intensiva. Se, por acaso, esse paciente perdeu o membro, se for necessário fazer a amputação desse membro, não existe mais foco infeccioso. O foco infeccioso era o pé diabético, ele não existe mais esse pé. Então, a gente adianta esse ciclo, a gente finaliza bem mais precocemente esse ciclo de antibiótico. Se o foco está resolvido, não faz sentido eu estender antibiótico para além do que é necessário. Muitas vezes eu deixo, quando é um caso de amputação, por exemplo, eu deixo mais 24 horas e tiro. Não sei se é o mais adequado, mas normalmente eu faço isso. É, Operou hoje, retirou o membro hoje. Amanhã a gente finaliza o antibiótico. Deixo 24 horas e acabou a antibiótico-terapia. E, se você tiver disponível, usar a procalcitonina, não para iniciar antibiótico. Isso não existe na medicina atual. Mas para finalizar o ciclo do antibiótico. A procalcitonina, ela tem um valor bem relevante para a gente conseguir, para respaldar nossa retirada de antibiótico. Que eu vou explicar. Tem um slide sobre isso, acho que eu vou chegar lá logo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Como é que funciona? É um exame caro. Na última vez que eu tinha pesquisado, estava na faixa de R$ 600. E se você tiver à disposição esse exame, procalcitonína, não é um exame descartável, igual muitos consideram hoje em dia. É um exame importante, interessante, só que é muito inviável para a maioria dos serviços.
um exame que é R$ 600 e que você tem que fazer 3 a 5 dosagens para conseguir tirar um antibiótico, muitas vezes não é economicamente viável para o hospital. Porque como é que é o protocolo de procalcitonína? Geralmente, o Survivorship Campaign, o Critical Care, recomendava coletar no primeiro, segundo e terceiro dia, para a gente ver como é que vai ser a faixa de procalcitonína daquele paciente infectado. Após isso, a gente fazia uma coleta a cada 48 horas. Então, se a gente fez nos 3 primeiros dias e depois fez no quinto dia, já foram 4 dosagens. Se é R$ 600, deu R$ 2.400. Aí, como é que a gente guia a nossa conduta pela procalcitonina? Caso no quinto dia para frente tiver um valor menor que 0,5 ou tiver abaixado mais de 80% do valor inicial, a gente está respaldado a retirar o antibiótico. Não a iniciar, igual eu falei. Procalcitonina não guia início de antibiótico terapia. Ela guia a suspensão da antibiótico terapia. Então, vamos raciocinar de forma bem financeira aqui pensando no hospital. A gente fez 4 dosagens de procalcitonina no quinto dia do antibiótico. Nessas 4 dosagens, a gente gastou R$ 2.400. Vamos supor que está 600. Eu não sei o valor atual, mas vamos supor que a gente gastou R$ 2.400. Todos os estudos que vieram subsequente à procalcitonina demonstraram que a procalcitonina reduziu um dia de antibiótico terapia. Então, vamos supor que o paciente estava recebendo um esquema antibiótico que era R$ 400 por dia. Então, se é R$ 400, no quinto dia, ele já gastou R$ 2.000 de antibiótico, né? No sexto dia, seria R$ 2.400. Aí, em vez de 2.400, você vai gastar 2.000, porque você usou a procalcitonina. O problema é que você ter usado a procalcitonina fez você gastar R$ 2.400. Então, em vez de a gente ter um gasto de 2.400, que seria 6 dias de antibiótico, a gente gastou 7.400. Então, economicamente, para um hospital, é inviável, a não ser que seja um hospital de grande porte, um hospital convênio particular, né, que não seja um hospital SUS, é inviável para o Procalcitonímia. Então, ela está cada vez mais em desuso. A gente tinha em Montes Claros um serviço que usava o Procalcitonímia, que é a Santa Casa daqui, e eles viram que era totalmente inviável. Usava só no convênio e usava pouquíssimo. Então, as amostras acabaram que estavam sendo subutilizadas. O plano começou a questionar o uso por causa desses estudos que falavam que a procalcitonina, na verdade, só reduzia um dia de antibiótico terapia, e aí, aqui na minha cidade, ela caiu por terra. E eu também não vejo um benefício evidente de usar a procalcitonina para a gente guiar a finalização da antibiótico terapia, ok? Era isso que eu tinha a falar sobre procalcitonina. Para a gente continuar o raciocínio, pessoal, a gente tem que saber que tudo hoje em dia, quando a gente fala sobre antibioterapia, é baseado em conceitos PK-PD. PK vem de farmacocinética, PD vem de farmacodinâmica. Farmacocinética é só observar a palavra cinética, né? Que é o movimento que o antibiótico faz no corpo humano desde que ele é absorvido até ser distribuído, biotransformado no fígado ou nos rins e eliminado no trato gastrointestinal, nos rins ou na urina do paciente. Na verdade, na urina ou no trato gastrointestinal. Só são essas duas vias principais de eliminação. Já a farmacodinâmica são os efeitos fisiológicos que o antibiótico gera no organismo. É baseado na sua estrutura química, se, por exemplo, for um antibiótico lipídico ou se for um antibiótico proteico, o mecanismo de ação, que pode ser um mecanismo que destrói parede celular, que destrói membrana plasmática, que destrói membrana externa, e os efeitos fisiológicos, e aqui pode-se incluir os efeitos tóxicos também, tóxicos metabólicos relacionados ao uso desse antibiótico, ok? Então, tudo que se relaciona à distribuição no corpo do indivíduo, farmacocinética, aos efeitos que o antibiótico tem, farmacodinâmica. Tudo é baseado em PK/PD hoje em dia. E existem 5 princípios dos conceitos PK/PD. Você fazer o diagnóstico correto para se guiar uma terapêutica adequada, você fazer a droga correta, depois de você diagnosticar, não adianta você diagnosticar e não saber tratar. Então, fazer a droga correta, 5Ds. Diagnóstico, droga, usar na dose correta, lembrar da dose de ataque, em caso seja um beta-lactano.
depois fazer a dose de manutenção plena nas primeiras 24 horas, após 24 horas corrigir pela função renal, a duração correta, e hoje cada vez mais os tratados de infectologia e a terapia intensiva fala de fazer ciclos curtos de antibiótico e descalonar conforme a cultura. Igual falei previamente, tão importante quanto escalonar no caso de uma piora é descalonar quando você tiver a cultura na mão. Eu estou com a cultura na mão, é sensível, eu vou descalonar. Eu tô usando vancomicina para paciente. Veio um MSSA, veio um Staphylo aureus sensível, eu tenho a obrigação de descalonar para oxacilina. Eu tenho a obrigação de descalonar. Porque isso aí vai gerar farmacoeconomia e vai evitar que gere mais resistência bacteriana. Então, é tão responsável quanto escalonar a parte de descalonar um antibiótico. Lembrar também de conceitos PKPD, isso aqui eu já falei, né? Primeira infusão de beta-lactâmico é rápida, dose plena nas primeiras 24 horas, pode ser que se transforme em 48 horas, e corrigir pela função renal usando a fórmula de Cockcroft-Gault. O que eu percebi desde que eu aprendi que é pela Cockcroft-Gault? Que se eu usar outras fórmulas, por exemplo, MDRD, CKD-EPI, muitas vezes o clearance do paciente fica até menor, então eu faço doses até um pouco mais seguras, até um pouco menores para esse paciente. Mas os livros de infectologia, de terapia intensiva, fala que a gente deve corrigir o antibiótico após 24 horas pela função renal baseado nas fórmulas de Cockcroft-Gault, ok? A gente tem que calcular o clearance pelo Cockcroft-Gault. Então é isso. Só após 24 horas. E existem, obviamente, antibióticos, vários antibióticos que eu não preciso corrigir pela função renal. Por exemplo, oxacilina, sempre dose plena. Ceftriaxona, sempre dose plena. A excreção renal da ceftriaxona é muito baixa, é uma excreção mais biliar. Então, não precisa fazer correção pela função renal. Linezolida, sempre dose plena, não precisa corrigir pela função renal. Tetraciclinas, como doxiciclina, diaciclina, também não precisa corrigir pela função renal. Polimixina B, droga nefrotóxica. A droga para ser eficiente contra germes multiresistentes tem que ser 30 miligramas por quilo por dia. 15 de 12 em 12, né? Se eu deveria fazer a correção pela função renal. A poli B, como é nefrotóxica, eu deveria fazer a correção pela função renal. Só que se eu fizer a correção pela função renal, ela deixa de ser eficiente contra germes multiresistentes. Então, eu não posso fazer uma dose menor do que 30 miligramas por quilo por dia, porque senão eu perco a eficiência antibiótica. Então, mesmo sendo nefrotóxica, eu vou ter que manter a polimexina B. É uma droga que, infelizmente, a gente usa com grande frequência, pelo menos aqui na minha cidade, mas infelizmente a gente não pode corrigir, ou seja, a gente não pode proteger o rim do paciente que está usando polimexina B. Sulfamethoxazol e trimestoprim também a gente não corrige pela função renal. Vancomicina interal também não, porque não tem nenhuma absorção renal, nenhuma absorção intestinal. Ela fica exclusivamente no trato gastrointestinal. Então, se ela não entra, ela não lesa o rim. Então, diferentemente da vancomicina venosa, que eu corrijo pela função renal após 24 horas, aqui eu não corrijo pela função renal. E a moxifloxacina, que é um antibiótico muito de um espectro semelhante à levofloxacina, mas é um pouco menos eficiente para pseudomonas e um pouco mais eficiente para tuberculose. Então, hoje em dia, muitos esquemas de cobertura para tuberculose usam moxifloxacina, ok? Então, lembrar dessa tela aqui. Essa tela, eu lembro que quando eu fiz essa aula, essa tela era um trabalho danado. Eu precisei estudar antibiótico por antibiótico, várias classes diferentes para conseguir fazer uma tela dos que não precisava corrigir pela função renal. Então, para a gente entender mesmo PKPD, farmacocinética e farmacodinâmica, a gente tem que entender que a gente infunde um antibiótico, tempo zero, esse antibiótico faz um pico e depois ele vai entrando em platô até voltar a uma faixa que fica inferior ao MIC, a concentração inibitória mínima. Essa curva explica o princípio dos beta-lactâmicos que eu acabei de falar com vocês. No caso de beta-lactâmicos, a gente faz infusão lenta, infusão prolongada, ou algumas referências falam para fazer até infusão contínua, só que não é a realidade nossa aqui em Montes Claros, porque em infusão contínua, vamos pensar, o paciente está crítico,
usando nora, vaso, dobuta, fentanil, midazolam, rocurônio, só já foi 6 bombas de fusão. Imagina se eu quiser adicionar meropenem contínuo, vancomicina contínua. Então, assim, vai onerar demais o serviço. Então, pelo menos na minha realidade, a gente não é capaz financeiramente de fazer infusão contínua de beta-lactâmicos, mas tem estudos respaldando o uso contínuo de beta-lactâmicos. Aí a gente não tem essa realidade, a gente vai falar sobre infusão prolongada. Se eu faço uma infusão prolongada de beta-lactâmico, vai ficar mais tempo acima da concentração inibitória mínima. Então vai ficar mais tempo aqui em cima. Ficando mais tempo aqui em cima, mata mais bactéria. Então é muito mais eficiente se eu fizer meropenem, por exemplo, em 3 horas de infusão, do que se eu fizer meropenem em 1 hora de infusão. Porque se eu fizer em 3 horas, ele fica muito mais tempo acima do MIC. Ficando mais tempo acima do MIC, ele é mais eficiente para matar a bactéria que está gerando aquela sepsis daquele paciente. Ok? Como é que então é a administração otimizada de antibióticos? Beta-lactâmicos e oxazolidinonas, como por exemplo a linezolida, a gente preconiza aqui na minha cidade uma infusão de entre 3 e 4 horas. E quem se inclui nos beta-lactâmicos? Penicilinas, por exemplo, piperacilina tazobactam, que é muito usada por todos nós, né? Ampicilina, subactam, oxacilina. Oxacilina não precisa porque a gente faz de 4 em 4 horas. Então, acaba que, como a meia-vida é curta e tal, a gente não e faz muitas infusões ao longo do dia, não é necessário colocar, porque senão ficaria contínuo, né? Imagina a gente faz a oxacilina de 4 em 4 e a gente manda correr em 4 horas de infusão. Isso é infusão contínua. Então, não fazemos infusão contínua, pelo menos na minha realidade, eu não faço infusão contínua de oxacilina. A gente faz infusão mais rápida mesmo, em 1 hora de infusão. As cefalosporinas a gente também recomenda fazer infusão prolongada, só que aí vai ser principalmente as cefalosporinas mais recentes, né? Quarta geração, por exemplo, cefepime, ou as mais novas ainda, que não são classificadas em geração. Por exemplo, a Torgina, né, que é a ceftazidime avibactam, Zerbaxa, ceftolozana, itazobactam, todas essas são recomendadas fazer infusão prolongada. Mas, por exemplo, a ceftriaxona não precisa fazer porque a meia-vida da ceftriaxona é muito longa. Então aqui a gente pode fazer ceftriaxona 1 vez por dia, 2 frascos. Isso está virando uma realidade aqui em Montes Claros. É uma coisa que eu estou trazendo cada vez mais para cá também. A gente está criando cada vez mais o hábito de, em vez de prescrever ceftriaxona de 12 em 12, 1 frasco só, 2 frascos 24 em 24 horas. É muito mais fácil você dar alta para o paciente, se você estiver usando ceftriaxona 2 frascos 24 em 24, principalmente se você estiver na enfermaria, né? E além disso, é muito mais cômodo o paciente tomar um antibiótico 1 vez por dia. Então, nesse caso, os guidelines mais atuais indicam vocês fazerem ceftriaxona 2 frascos 24 em 24 horas, 1 vez por dia só. Carbapenêmicos a gente faz dose máxima permitida. Eu vou falar mais para frente essas doses. Monobactérias como Astronam não uma realidade minha, infelizmente, né? Porque para metaloproteinases é o antibiótico de escolha, mas a gente não tem aqui na minha cidade disponível, então não sei falar detalhes sobre monobactâmicos com vocês. E a linezolida é aquela observação que eu falei com vocês no slide anterior. Não pode corrigir pela função renal. Na verdade, não é que não pode, não é necessário corrigir pela função renal, porque tem baixa eliminação renal, então não é tão nefrotóxico. Você pode fazer dose plena para qualquer paciente. Quem não precisa, acabei de falar para vocês, né? Quem não precisa de infusão estendida? Ceftriaxona, hoje a gente faz mais 2 gramas, que são 2 frascos 1 vez por dia, e ertapenem também tem uma meia-vida muito longa, então nesse caso aí a gente pode fazer 1 vez por dia. Isso aqui é mais para, por exemplo, a gente está tratando um osteomielite, e é um germe multiresistente que não seja pseudomonas, porque ertapenem não cobre pseudomonas. Aí o paciente pode ir lá no hospital, para tratar essa osteomielite, toma a dose de ertapenem e vai embora para casa, sem problemas. Então, o ertapenem, como a meia-vida é muito longa, também pode ser feito em dose única diária. O segundo mecanismo de ação, que é baseado em gráficos de PK/PD dos antibióticos, vale para os aminoglicosídeos e para os lipopeptídeos. Nesse caso, a recomendação mais atual é fazer dose única diária.
amicacina, gentamicina, daptomicina, todas são feitas em dose única diária. Os estudos mais atuais falam que passa a ser menos nefrotóxico, menos ototóxico e mais eficiente. Porque o que faz o aminoglicosídeo, principalmente, ser bactericida é o pico de infusão, é infundir rápido. Gentamicina e amicacina não é o tempo acima do MIC igual o beta-lactâmico, é o pico de infusão. Ele mata no pico de infusão. Então você faz em 1 hora de infusão, por exemplo, e nesse pico de infusão ele é mais bactericida. Então é por isso que as recomendações mais atuais é fazer dose máxima 1 vez por dia. Fez a dose máxima hoje, amanhã você vai começar a corrigir pela função renal. Hoje, primeiro dia, sem correção pela função renal, a partir de amanhã, corrigindo pela função renal. Dose única diária. Os guidelines, por exemplo, de endocardite, que é um das doenças que a gente usa aminoglicosídeo, muitos ainda não falam sobre isso, né? Eles não falam sobre essa dose única diária de aminoglicosídeo, mas é cada vez mais comum e eu já uso dose única diária. E parece que a pediatria ainda não adotou, não sei, eu posso estar desatualizado, mas até ano passado eu tenho certeza que a pediatria, ou grandes centros de pediatria, não tinham adotado essa dose única diária para aminoglicosídeo. É uma tendência mundial. É bem provável que nos próximos anos a pediatria também adote essa dose única diária em relação aos aminoglicosídeos. E a vancomicina não é realidade nossa fazer vancocinemia, né? Então, o correto seria usar vancomicina usando vancocinemia, que aí você consegue saber exatamente a dose que você tem que aumentar ou diminuir de vancomicina. Só que, infelizmente, não faz parte da nossa realidade. Existem softwares bem avançados que falam exatamente a dose que eu tenho que subir ou descer, e tem fórmulas mais simples, só que não é o objetivo da aula de hoje, porque o doutor Paranhos falou comigo que vocês também não têm vancocinemia disponível no serviço de vocês. Então a gente, infelizmente, faz empírico, né? Faz dose empírica e corrige pela função renal de forma empírica também. O que é péssimo, né? Quem dera a gente tivesse vancocinemia disponível em todos os lugares aí para a gente corrigir pela função renal de forma correta e ser muito mais assertivo na dose de vancomicina. Lembrar que beta-lactâmico é aquele antibiótico que destrói parede celular. O grande mecanismo dos beta-lactâmicos é destruir parede celular, né? E por esse motivo, o beta-lactâmico só mata gram-positivo e gram-negativo. As bactérias chamadas atípicas são aquelas que não têm parede celular gram-positiva nem gram-negativa. São bactérias de parede celular diferente ou que não têm parede celular, como Rickettsia, Clamites, por exemplo. Então, o grande mecanismo de ação do beta-lactâmico é matar, é destruir a bactéria, destruindo a parede celular, ou gram-positiva ou gram-negativa. As outras classes, dentro dessa classe, vem penicilina, cefalosporina, carbapenêmico, monobactâmico e glicopeptídeo. O glicopeptídeo, ele tá meio borderline, né? Ele tá assim, ele tá um pé dentro e um pé fora dos beta-lactâmicos. Nem toda referência fala que glicopeptídeo é beta-lactâmico. Aí a gente fica, assim, tem livro que fala que tem livro que fala que não é. A gente fica em cima do muro em relação a isso. Tem outras classes de antibióticos que têm outros mecanismos de ação, né? Por exemplo, sulfas, o mecanismo de ação, sulfametoxazol e trimetoprim. O mecanismo de ação é inibir a produção de ácido fólico, de DNA, de RNA. É, Polimixina B, o mecanismo de ação é destruir a membrana externa das gram-negativas. Então, poli B, pessoal, não tem nenhuma ação sobre gram-positivas, uma vez que o mecanismo dela é destruir a parede que tem fora das gram-negativas. Então, não faz nenhum sentido usar poli B para matar gram-positiva. É exclusivamente contra gram-negativas. Quinolonas, que é bem abrangente o espectro de ação, né? Lembrar que quinolonas atua contra germes típicos, germes atípicos, só que o livro de terapia intensiva da AMIB desse ano fala que a gente deve evitar quinolonas no contexto de doente crítico, uma vez que parece, pelos estudos que eles liberaram no livro, eu li esse capítulo algumas vezes já, eles falam que parece que aumenta a resistência microbiana usar quinolona em doente crítico. Então, muito cuidado no que eu estou falando aqui com vocês. Eu não estou falando que não é para usar quinolona. Mas se for um doente muito crítico, em choque séptico,
o Tratado de Terapia Intensiva da AMIB fala que esse doente passa a ter maior risco de resistência bacteriana se usar quinolona. Então, nesse caso de doente crítico, choque séptico, etc., a gente deve evitar quinolonas. Tanto que o Gold desse ano, por exemplo, eles sugerem bastante o uso de quinolona, mas não é no choque séptico, é no DPOC exacerbado. Então, é uma coisa diferente da outra. E tem os antibióticos que são menos potentes, que têm um efeito bactericida menos potente, que são aqueles que atuam contra o RNA, desculpa, contra os ribossomos. Os que atuam contra o ribossomo podem atuar contra a subunidade 30S ou contra a subunidade 50S. Nesse caso aqui, eles eram chamados, no passado, na época, 10 anos, 15, 20, 30 anos atrás, de bacteriostáticos. Mas parece que cada vez mais esse nome está caindo por terra, esse nome bactericida, bacteriostático, porque todos os antibióticos têm potencial bactericida, só que esses aqui que atuam contra ribossomos têm um potencial menor bactericida in vivo. Ele é bacteriostático in vitro, principalmente. Então, meio que os guidelines mais atuais estão abandonando essa terminologia, bacteriostático, bactericida. Eles acreditam que todos sejam bactericidas, mas os que atuam sobre ribossomos sejam menos bactericidas. A procalcina a gente já falou. E aqui está a única tabela genérica de antibiótico terapia empírica que eu achei. E ela é do ILAS 2018. Infelizmente, ela está muito desatualizada, mas foi a única que eu achei. Procurei outras tabelas, tentei guiar essa aula é, com referências mais atuais, mas nenhum guideline atual liberou tabela depois desse aqui. Pelo menos eu não conheço. Eu procurei, fiz uma varredura, e só achei essa tabela aqui de antibiótico terapia empírica do ILAS 2018. Tanto que no ILAS 2023 não tem tabela. Não é baseada em tabelas de antibiótico terapia empírica. O único que tem é o ILAS 2018. E tá um pouco. Eu não vou falar, eu não sei definir se é muito desatualizada ou um pouco desatualizada, mas dá para criar um raciocínio, pelo menos. Se o foco inicial for suspeita pulmonar, o ILAS 2018, não é o 2023, fala para começar uma cefalosporina de terceira geração, por exemplo, ceftriaxona, cefotaxima, associada à clarithromicina, que é um macrolídeo. Por quê? Porque o macrolídeo cobre o germe atípico e a ceftriaxona ou ceftaxima cobre o pneumococo, que é o principal germe causador de pneumonia no mundo. Ou você tem a opção de fazer uma quinolona respiratória, uma levofloxacina, uma moxifloxacina. Lembrando que se for uma suspeita maior para pseudomonas, a moxifloxacina é inferior à levo. Então, para pseudomonas, seria melhor levofloxacino no lugar da moxifloxacina. Agora, o paciente tem DPOC, ou então teve internação recente, tem um SWAB dos últimos 90 dias, dos últimos 3 meses, com algum germe multiresistente, com pseudomonas, por exemplo, aí a gente vai ter que partir para uma de quarta geração. Aí vai ter que ser cefepime dose plena, que são 2 gramas de 8 em 8 horas. Pneumonia aspirativa, aqui, ó, você vê como é que está desatualizado. Fala para trocar ou associar clindamicina. Isso aqui, pessoal, hoje em dia está caindo por terra também. A clindamicina a gente usa mais no contexto de dentição ruim, que aumenta o risco desse indivíduo ter germes anaeróbicos na mucosa oral. Então, hoje em dia, pneumonia aspirativa, no geral, é ceftriaxona. Agora, se o paciente tem uma dentição ruim, é um usuário de drogas, um usuário de crack, é um etilista inveterado, é um morador de rua, provavelmente esse paciente tem uma dentição ruim. Nesse contexto aí faz sentido usar uma clindamicina. Então, a gente está segurando bastante o uso de clindamicina em caso de pneumonia aspirativa, broncoaspirativa. Ou então, se tiver um sinal evidente de necessidade de clindamicina, né? O paciente tem um abscesso pulmonar, aí a gente vai direcionar, vai fazer uma clindamicina para esse paciente. Tem um sinal radiológico de abscesso pulmonar, faça clindamicina. Agora, paciente tem mais de 48 horas de internação, passa a ser infecção relacionada à assistência à saúde, uma IRAS, né? E nesse caso aí a gente tem que fazer antibiótico de amplo espectro já. Piperacilina, cefepime, ok? Tem alta prevalência de MRSA, cobrir MRSA com vancomicina, linezolida,
teicoplanin, por exemplo, ok? Foco urinário, eles recomendam, o ILAS 2018 recomenda cefalosporina de terceira, ceftriaxona, ou quinolona. Se for relacionado à assistência à saúde, cefalosporina de quarta geração. Aí fala para fazer carbapenêmicos, eu acho que tem muita opção ainda. Eu acho que é muito assim, é precoce, na minha opinião, falar para fazer carbapenêmicos em uma IRAS relacionada a um foco urinário. A gente tem outras opções, tem a aminoglicoside, tem uma excelente ação sobre o trato urinário. Então, na minha opinião, o ILAS está um pouco. Eu não vou me comprometer. Eu vou falar um pouco ou muito desatualizado. Mas mesmo assim, eu quis trazer essa tabela para talvez algum de vocês que seguir por ela saber que tem muita coisa que mudou na terapia intensiva hoje em dia, na infectologia, na terapia intensiva atual. Aqui está até atualizado, ó. Se o foco for abdominal, é usar uma cefalosporina terceira, ceftriaxona, metronidazol para cobrir anaeróbico, mas aqui errou de novo, ó, ampicilina. A tendência atual é não cobrir enterococo empírico mais, é guiar por cultura para a gente cobrir enterococo. Ampicilina é ótimo para enterococo, mas não precisa mais cobrir empírico. A gente vai guiar pela cultura do paciente ou pela refratariedade. Se o paciente está 3, 4 dias em piora progressiva, pode ser que seja um enterococo. Aí eu começaria uma ampicilina. Mas nesse tempo aí, nesse intervalo de tempo, pode ser que já saiu uma cultura parcial. Se saiu na cultura parcial um gram positivo na barriga de alguém, é um enterococo, até que se prove o contrário. Então a gente olha uma cultura parcial, tem um gram positivo, aí sim eu começaria a ampicilina para tentar cobrir enterococo. Então, hoje em dia, a gente não faz cobertura empírica de enterococo na maioria dos serviços, a não ser que o serviço de vocês tenha uma alta prevalência, o que não é realidade em quase nenhum lugar do mundo. Se for uma IRA, se for uma infecção relacionada à assistência à saúde, aí está falando para usar carbapenem de novo. Eu acho muito precoce, tem muita opção bacana que dá para a gente usar antes de chegar no ponto de ter que fazer um carbapenêmico de início empírico no paciente. Eu acho que é muito precoce isso. PL, partes móveis, agora vamos ver se vocês vão acertar. Se fosse primeira geração ou oxacilina, eu não usaria oxacilina, a não ser que tenha uma suspeita muito grande de, de Staphylococcus, né? Staphylo aureus. Se tiver pus, etc., secreção purulenta, clindamicina, perfeito. É isso mesmo. E aqui fala para, se for uma IRAS, associar ou passar um glicopeptídeo, vancomicina, teicoplanin. Lembrando que tem uma ressalva: vancomicina é melhor para doente crítico. Se for um doente não crítico que tem um MRSA, teicoplanina tem seu valor. O Tratado de Medicina Intensiva da AMIB desse ano fala também para a gente evitar teicoplanina em pacientes com choque séptico, porque assim como quinolonas também é, induzem resistência antimicrobiana, fazem com que esses germes se tornem mais resistentes mais precocemente. Então, eles falam para evitar ir no doente crítico, no paciente com choque séptico, para priorizar o uso de vancomicina. For uma infecção de corrente sanguínea, não tem como ser comunitária, vai ser sempre infecção relacionada à ciência da saúde, a gente tem várias opções. Piperacillina tazobactam, vancomicina, teicoplanin, a depender da gravidade desse paciente, né? E sem foco, eles falam para fazer cefepime e metronidazol de cara. Isso aqui não é assim hoje em dia. Sem foco, a gente usa um piperacillina tazobactam. Cefepime não cobre tão bem anaeróbico, então a gente poderia. Um piperacillina tazobactam seria uma opção mais inteligente para a terapia intensiva atual. Caso seja sem foco definido e esteja relacionado à assistência à saúde, aqui fala para fazer carbapenêmico. Aí sim pode ser que seja necessário fazer o carbapenêmico e quando sair a cultura, a gente descalona esse antibiótico. Beleza. Eu tentei fazer um quadro meu mesmo, um quadro autoral para guiar a terapêutica baseada em referências mais atuais. Então, se a gente suspeita de Pseudomonas aeruginosa e a gente quer seguir o Survival Steps Campaign, que fala para fazer dupla cobertura empírica em caso de suspeita de gram negativo, a gente tem várias primeiras opções: piperacina tazobactam, cefepime, ceftazidima, meropenem. Lembrando que se a gente quiser usar a ceftazidima, o paciente não pode ter suspeita de pneumococo. Porque um grande defeito, entre aspas, da ceftazidima, que cobre muito bem pseudomonas, é não cobrir pneumococo. É isso mesmo, não cobrir pneumococo.
Então, se eu não suspeitar de pneumococo, se eu suspeitar só de pseudomonas ou outros germes, pode ser uma excelente primeira opção. Tazocin, cefepime, ceftazidima e ou meropenem, que vai ser o último caso, né? E aí, o que que a gente poderia usar como segundo agente? Um amiglicosídeo, como amicacina, tobramecina, ou, na maioria das vezes, uma quinolona, né? Ciprofloxacino, levofloxacino. Lembrando que ciprofloxacino mata com muita eficiência a Pseudomonas pulmonar. E só não é considerado quinolona respiratória porque não mata pneumococo. É o grande defeito do ciprofloxacino, né? O cipro não é capaz de matar pneumococo. E aí não pode ser considerado uma quinolona respiratória, porque não mata o principal germe causador de pneumonia, né? Que é o pneumococo. Se a gente suspeitar Klebsiella, aí fica cada vez mais difícil a situação nossa. Porque Klebsiella KPC não responde a nenhum antibiótico convencional, a não ser meropenem, e olhe lá. Então, se for uma KPC, pessoal, é muito improvável, mas se Deus quiser, for sensível ao meropenem, a gente faz meropenem como primeira opção, mas aí vai ter que ser as opções mais caras e menos acessíveis, né? Ceftazidime e avibactam, que é autorgena, meropenem e avibactam, que é muito pouco comum na realidade nossa. E aí, como segunda opção, a gente poderia fazer uma poli-B, uma amicacina. E o acinete, a gente faz como primeira opção meropenem ou ampicilina subactam. Lembrando que quando eu usar a ampicilina subactam para acineto, não é a ampicilina que mata o acineto, é o subactam. Então eu tenho que fazer doses cavalares de ampicilina subactam. Geralmente 3 gramas de subactam de 8 em 8 horas. Pelo menos 12 gramas de subactam por dia para esse paciente. Aí, segunda opção, eu poderia usar poli-B ou tigeciclina, se eu tiver disponível. É, então aqui, ó. Pode ser eficiente na realidade suas, na realidade minha também, para pseudomonas multiresistentes? Poli-B é eficiente, Torgena é eficiente, ceftolozano tazobactam, que é o Zerbax, é eficiente, meropenem vabactam é eficiente. Se for um foco urinário, fosfomicina é eficiente. Se o mic for permissivo, meropenem é uma possibilidade. Para pseudomonas, cipro é excelente, cipro é superior geralmente a levofloxacino para pseudomonas. A amicacina é excelente. E a astreonam se for beta-lactamase, né? Se for metaloproteinases. E o ideal mesmo é guiar pelo antibiograma, ok? Se for um Klebsiella multidroga resistente, a gente também usa, pode usar ceftazidime e avibactam, meropenem e avibactam para KPC, imipenem e relebactam. Isso aqui é mais fora da realidade nossa, né? E aqui uma novidade, ó, Astreonam com avibactam, porque o Astreonam que tem efeito, e aí o avibactam faz com que Astreonam é, que é eficiente contra metaloproteinases, volte a ter efeito quando associa-se ao avibactam. Ok? Então é um antibiótico novo esse aqui. Cefdorocol, que é muito pouco disponível, é caríssimo. Poli-B, se a gente não tiver outro recurso disponível. Poli-B na maioria do nosso serviço, né? Lembrando que também a gente pode associar com tigiciclina. Aqui geralmente tem que ser uma terapia direcionada pela cultura. E a amicacina, se o MIC permitir. Ok? Acineto, poucas opções, né? Lembrar que a gente tem Subactam em doses altas, que é eficiente, tigeciclina, exceto se for uma infecção de corrente sanguínea, e aqui são pouco acessíveis também para a gente. Mas aqui eu estou com um paciente assim, por exemplo, hoje eu estou fazendo poli-B para paciente com acineto multiresistente e estou pedindo para o hospital para comprar Subactam, que é uma medicação barata, e não testaram sensibilidade. Então eu estou pedindo. Eles falam assim, ô Luiz, mas é sensível? Eu falei, não sei. Vocês não testaram sensibilidade? Mas é o que a gente tem. Então, como as outras opções são caras, eu pedi para eles comprarem a ampicilina subactam para a gente tentar cobrir melhor esse acineto que eu estou cobrindo hoje lá no hospital que eu trabalho, que eu sou o diarista. Como é que a gente faz cobertura empírica para gram positivos? O gram positivo é multidroga resistência, multidroga resistente. No geral, vancomicina faz efeito para qualquer gram positivo multidroga resistente. Se esse paciente não é crítico, eu tenho a opção de fazer tecoplanina, porque a tecoplanina é menos nefrotóxica e, além de ser menos nefrotóxica,
A tecoplanina tem um defeito, né? Na verdade, vai ser um defeito isso. Ela gera resistência. Então, no crítico, eu não devo usar tecoplanina. No crítico, em geral, eu uso Vanco e no não crítico, eu uso tecoplanina. Quais são as outras opções? Foco pulmonar, não quero usar glicopeptídeo. Eu tenho a opção de usar linezolida, que é bastante eficiente para infecção pulmonar relacionada a gram positivo mostriótica resistente. Se for outros sítios, daptomicina. Daptomicina não tem efeito no pulmão. Então, fora do pulmão, daptomicina. No pulmão, linezolida. Quer usar um glicopeptídeo? Doente crítico, vancomicina. Doente não crítico, teicoplatina. Esse é assim, uma diretriz bem fácil, bem ilustrativa sobre como eu gosto de cobrir bactérias gram-positivas resistentes. E aqui é só para finalizar a apresentação de hoje, pessoal. Aqui é mais dose. Eu já falei praticamente tudo assim sobre antibiótico que seria importante. E aí eu fiz nesse finalzinho da aula um guia sobre doses de antibiótico que, como eu já mandei essa apresentação para vocês, vocês podem se guiar por esse guia para usar no dia a dia de vocês. Por exemplo, penicilina que a gente usa mais para sífilis hoje, 24 milhões de unidades por dia. Ampicilina ou amoxicilina, a recomendação da ampicilina, por exemplo, é 2 gramas de 4 em 4, parecendo dose de oxacilina, né? A amoxicilina, 1 grama de 6 em 6. Se eu quiser ampliar a cobertura para anaeróbico, eu associo a amoxicilina com clavulanato. Aí vai ser 1 grama mais 200 miligramas de 6 em 6. Ampicilina subactam melhora a cobertura para anaeróbico e contra acineto. Lembrando que o subactam tem efeito contra acineto, né? Nem todos os acinetos, mas para alguns acinetos tem um efeito. Aí a gente poderia usar 3 ampolas de 2.000/1.000 miligramas em 6 horas, que teria uma dose diária de 12 gramas por dia, né? Caso assim, a dose mais atual é de 6 em 6 horas, 1 ampola de 6 em 6 horas. Eu sei que muita gente ainda usa 1 ampola de 8 em 8, né? Só que hoje em dia, o ILAS de 2023, por exemplo, recomenda, já preconiza usar de 6 em 6 horas. E aí vem os outros que vocês podem se guiar pela apresentação que eu mandei para vocês. Ceftriaxona, a recomendação atual é 2 gramas 24 em 24. Ceftazidima, 2 gramas de 8 em 8. Ceftazidima e avibactam, 2.000 mais 500 miligramas de 8 em 8. Cefepima, 2 gramas de 8 em 8 para todo mundo. Na época que eu era recém-formado, há 10 anos atrás, a dose recomendada de 2 gramas de 8 em 8 era só para neutropenia febril. Para o restante era 1 grama de 8 em 8. Hoje em dia, para todo mundo é 2 gramas de 8 em 8. Quando a gente usar cefepime, 2 gramas de 8 em 8. Ceftarolina, que é excelente para MRSA, 600 miligramas de 8 em 8. Zerbaxa, ceftolozano e tazobactam, 3 gramas de 8 em 8. Cefdolocol, fora da realidade, mas a dose preconizada é 2 gramas de 8 em 8. E aí vem todos os outros, né? Meropenem, uma curiosidade bem interessante. O ILAS já recomenda, o ILAS não. O Tratado de Medicina Intensiva da AMIB já recomenda 2 gramas de 8 em 8. A dose considerada plena de meropenem é 2 gramas de 8 em 8. 2 ampolas de 8 em 8 horas. Faça essa dose hoje, amanhã eu corrijo pela função renal. E entre outros aqui que eu acho que não vai fazer sentido eu ficar falando com vocês, porque é só olhar no slide realmente. Quinolona, vancomicina, teicoplanin, lirizolida. Tudo baseado no que eu falei com vocês. É isso. É um pouco mais denso, né? Uma apresentação rica, né, pessoal? Muita informação, mas espero não ter falado rápido demais. Espero ter sido claro para vocês e espero que tenham gostado da apresentação de hoje também. E agradeço a oportunidade de novo, viu? Que hoje está finalizando nossas apresentações, né? Das últimas 6 semanas tivemos várias apresentações e eu tive a honra de dividir as quartas-feiras com o Dr. Valiati, que é uma referência nacional. Então, foi uma responsabilidade grande, uma honra muito grande estar aqui com vocês, viu? Dividindo com alguém que é tão importante igual o Dr. Valiati. Obrigado. Luiz, muito obrigado e com certeza foi só a última apresentação de sepse. Nós ainda temos muito que compartilhar com você, essa sua formação acadêmica, essas aulas que você passa para mim, que você dá para os seus residentes.
Tudo isso vai ser de valia para essa turma toda que está acompanhando a gente. O Celso vai nos ajudar agora, ele vai escolher qual é o assunto que ele quer falar. O Celso é um cara que tem uma boa percepção de beira de leito, que é o que nos interessa nesse momento, né? Passar para essa garotada. Nós não somos donos de balcão e de mesa, né? A gente está sempre em beira de leite, está sempre na frente de um doente, discutindo e tentando resolver o problema dele. O Mota apareceu, eu não estou vendo o Mota aqui ainda. Mota. Não, ele está apertado com esses plantões dele do pronto atendimento. E Laurelisa, é muito bom, doutor, muito obrigado. Tá. Começaram os agradecimentos no chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta. No chat, do dar segmento do nosso comentário. Obrigado pelo compartilhamento, diretor, obrigado pela aula, muito bom, muito obrigado, maravilha. Não, aqui ainda está inibida com as perguntas. Então, escutar os comentários da Camila, que a gente precisa aprender um pouco. Depois da gente ter essa enxovalhada de Luiz Henrique, eu queria que todos prestassem atenção numa coisa. Antibiótico é igual religião. Tem coisas que são erradas e tem coisas que são pontos de vista diferentes. Então, assim, nós acabamos de ver todas as propostas de um intensivista que eu considero bom, excelente. Se perguntar para o Celso Vilela, que é outro bom intensivista da pesada, ele vai ter alguns protocolos diferentes do Luiz Henrique. Mas se os dois perguntarem para a Camila, aí é desastroso. E aí a Camila é infectologista, não é intensivista. Aí ela pensa de uma forma um pouco mais prática, um pouco mais determinada do vamos fazer agora o feijão com arroz. Então, o assunto aqui não é discutir isso, é realmente acrescentar. E eu queria ouvir a Camila sobre essa nossa proposta e essa diferença da visão do intensivista e da visão do infectologista. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada. Vou falar brevemente, tá? Até pelo avançar da hora já, né, gente? Agradecer ao Luiz Henrique porque tirou meu trabalho, ficou fácil agora de falar, né? Mas assim, eu anotei 3 folhas aqui de assuntos para a gente discutir. E eu estava falando para o doutor Jorge, acho que a gente poderia marcar um momento para discutir escolhas terapêuticas e poder falar de forma mais prática com vocês, assim, entrar em tópico por tópico. Chegou um paciente da comunidade com uma celulite e um choque séptico. Chegou um paciente com uma pneumonia da comunidade. A gente poder discutindo coisas mais nesse sentido, até porque, assim, as recomendações do ILAS, especialmente para patógenos comunitários, eles são muito restritivos. A gente tem mais opção terapêutica com menor indução de resistência e que a gente não é acostumado. Eu vejo dos hospitais que a gente trabalha aí da região de vocês, uma coisa que nos chama bem atenção é a pouca quantidade de alternativas terapêuticas para patógenos comunitários que vocês têm padronizado via de regra. Então, por exemplo, assim, a Moxiclave, que é uma coisa que a gente lança a mão muito para usar aqui no sul. Para foco respiratório, a gente usa muito a Moxiclave. Para barriga, a gente usa muito o Ambisubactam. Para foco urinário, se usa muito cefuroxima. E são drogas que elas, via de regra, não são padronizadas. Então, e são custo super baixo, não é nem o custo a questão, é só de hábito de prescrição mesmo, né? Então, eu acho que seria interessante a gente poder discutir, trazer esses pontos, né? Questões de resistência, de coisas para a gente discutir. Quando é que eu tenho que cobrir Marsa? Coisas que o Luiz Henrique colocou e que eu acho que a gente pode debater mais aprofundado, né? Se é foco de catéter, se é foco respiratório, o que a gente precisa pensar, quais são os patógenos mais prevalentes em cada sítio, né? Coisas que eu vi, diferença de poli B para poli E, que são coisas que a gente pode pensar em padronizar. Tem muita coisa que está relacionado com flutuação de mercado, então que a gente também tem que deixar, né, muito em voga, assim, a gente tem um cuidado muito grande na quálise, que é uma coisa que vocês, a Beira-Leito, talvez tenham uma dificuldade muito maior de fazer essa flexibilização, é assim, é lidar com falta de medicamento no mercado,
e com alteração de custo, né? Agora, nos últimos 2 anos, as coisas têm estado mais estáveis, mas a gente vinha numa época, e não só relacionado com a pandemia, que a droga entrava assim, tava R$ 8 uma ampola, vinha a próxima compra R$ 20. Coisas que flutuavam muito, então que a gente tinha que jogar muito. Há 1 ano e pouco atrás, a gente teve falta de poli B no mercado, então a gente teve que jogar com outras coisas, a gente teve falta de penicilina. Então, para a gente ampliar um pouco o olhar, esse arsenal de alternativas, que é o nosso papel, né? Não é o papel do intensivista saber isso, mas então acho que a gente tem espaço para discutir bastante coisa nisso, né? A questão das quinolonas, que dá um capítulo e meio, mas o meu primeira mensagem, guardem ela, que depois, num outro momento, eu vou explicar. Quinolona nunca para nada, tá? Esse é o mantra. Quinolona é droga Bem de gosto. exceção sempre, tá? Então, conseguiram me ouvir ou travou? Pode falar de repetir. Tá. Não, eu ia dizer que quinolona é a droga nunca para nada, tá? Que ela não tem espaço. Mas a gente pode discutir mais sobre isso e tentar entender. Tô brincando, porque é uma droga super boa, mas que ela nunca deve ser a primeira escolha, né? Não só no paciente crítico, mas em qualquer paciente, principalmente no paciente comunitário. Então, para a gente poder debater bem essas coisas, eu acho que tem espaço para a gente fazer um momento só de escolhas terapêuticas. Podemos fazer um outro dia? Sim, sim, com certeza. E aí, mas aí assim, ó, o Luiz Henrique tá convocado, senão eu não vou conseguir falar sozinha. Não, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai, assim como você moderou ele hoje, na sua aula, eu vou pedir para o Luiz Henrique te moderar e vai, gente, eu boto o Celso e o Luiz para te vigiar. Tá Nós vamos ter bom, discussão aí perfeito. para até. Eu vou separar a plataforma para até 11 horas da noite, a gente poder Tá. conversar à vontade, sem adiantado da hora. Não, tranquilo. Aí eu acho que a gente pode marcar, daí eu já entendi o que a gente precisa trazer mais de coisas para a gente conversar de forma bem prática para o dia a dia. E assim, é importante que a gente trabalhe em locais com realidades muito distintas, né? Então, eu, por exemplo, trabalho todas as manhãs no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que a gente brinca que é a Disney, porque é o SUS que tem tudo, né? Realidade que nenhum lugar tem. Isso, aquilo ali é a Disney mesmo, né? Então, assim, essa é uma realidade, né? Mas o grosso dos hospitais que a gente trabalha quanto Qualis, nós estamos aí, nós estamos em São Lourenço, né? A gente está em hospital do interior de Santa Catarina, a gente está em hospital aqui da fronteira do Rio Grande do Sul, que são realidades de UTIs pequenas, sem recurso, longe de grandes centros, com muita restrição financeira, e dá para fazer, né? Dá para fazer chover com isso. Vocês fazem isso todos os dias. Então a gente já tem que saber que existe alternativas de amplo espectro, que existe custo mais alto, mas dá para a gente fazer muito com menos, né? Então, só para a gente deixar isso bem tranquilo, assim, né? Vamos lá, Celso, comentário, Luiz Henrique, comentário. Não, eu vou querer participar sim dessa aula, com certeza. Especialista falando, acrescenta muito para a realidade nossa, né? A gente tem nossos princípios, mas a gente se adapta a todos os dias, né? A novas tendências. Eu também não sou fã das quinolonas, é uma coisa que o Gold falou muito esse ano, né? No último Gold, que falou muito sobre quinolonas. E meus residentes falam que eu sou anti-quinolona. E eu vou, inclusive, pedir para autorização para, na apresentação daqui 2 semanas, não sei se vai ser daqui 2 semanas, para eles participarem também, que eles têm muita visão que minha de intensivista, né? Aí acho que seria importante eles verem essa abordagem do infectologista. Acho que vai enriquecer para eles também. O Luiz Henrique vai ser exatamente quando você estiver liberado, vai ser daqui a 2 semanas, porque Perfeito. semana que vem é o Congresso Brasileiro de Infectologia e os infectos estão todos alvoroçados com as Uhum. novidades que vão aparecer. E eu vou aproveitar na semana que vem para o Hugo falar sobre a transfusão de hemocomponente e hemoderivados, que é uma coisa que a nossa equipe tem muita dificuldade de limitar, né, riscos e então a ideia é que semana que vem a gente vai fazer a sessão de transfusão. Você pode convidar seus residentes também. E na outra semana, dia 17 vai ser transfusão e dia 24 a antibioterapia, conceitos práticos
dando seguimento a tudo. Você abriu a porta para a Camila, né? Que você Facilitou a nos minha deixou vida. ela livre. Você falou a teoria toda que é chata, você falou. Agora vai falar só do uso e do uso. Você deu uma mão com açúcar para a Camila agora. Uhum. Pessoal, eu vou pedir licença para vocês, que eu tô com o meu pequeno chorando aqui já que tá na hora de ir para cama. Às 8 horas da manhã, a Vitória não te largou, então agora ela deve estar em polvorosa. É um menino, é o Vitório. Ai, Vitório, É, querido, olha, todo mundo, alguém mais. Camila, você está liberado. Eu vou dar continuidade aqui para obrigada, ver se até alguém gente. tem alguma pergunta a fazer. Alguém quer mais fazer algum comentário? Celso, Luiz Henrique, Hoje, Augusto, Denise. Turma, Só então, um em breve, breve. só um breve comentário aqui, né? Que a gente que já trabalha há muitos anos com terapia intensiva, e às vezes a gente tem assim, aquela falsa. O Survive Sex Campaign coloca muito bem isso, que tempo é importante na, na preservação da vida do paciente com sepsis, né? Tanto que ele limita em 1 hora para você iniciar a primeira dose, né? Mas assim, a gente sabe que sepsis é uma coisa que é difícil de diagnosticar e tem muitas coisas que confundem. E assim, tudo bem, vamos começar na primeira hora, mas assim, antibiótico nunca por via das dúvidas, né? Você pode até ser, é o que o Luiz Henrique falou, você pode até por insegurança naquele primeiro momento iniciar, mas depois você viu que o quadro não é sepsis, tem um diagnóstico alternativo, a gente tem que parar mesmo, porque tão mal, tão ruim como não dar antibiótico quando ele precisa, é você dar o antibiótico quando ele não é necessário, né? Então é Aí. difícil a gente conter a nossa mão, porque às vezes a gente, no passado, meus professores falavam isso, é sempre para cima, nunca descalonar. Isso é um conceito que já caiu por terra já faz muito tempo, né? Temos que conter a nossa sociedade, a gente tem que saber quem que a gente está tratando, se é o paciente ou se é a nossa insegurança, né? É só esse comentário que eu queria fazer. Muito bom, Celso. Luiz, muito obrigado pela sua participação. E não esquece, então, quarta-feira que vem, avisar os residentes vai ter aula de transfusão de hemocomponentes derivados. E na outra vai ser a sessão de antibiótico, você vai moderar a fila. Ok? perfeito, professor. Obrigado pela Um oportunidade de novo. abraço, gente. Até logo. Boa noite a todos. Recording. Recording.